Os cuidados com a medicação são essenciais em todas as etapas da vida. Na melhor idade, essa preocupação é ainda maior. Este é o nosso assunto do quadro Viva Bem de hoje. Com a gente, a mestre em gerontologia social, sócia proprietária da Canoas Day Home, Neisa Fernandes, que nos fala mais sobre o assunto. Boa noite, seja bem-vinda, Neisa. Boa noite, muito obrigada, é uma honra. Vamos começar o ano falando... Estar de volta, eu ia dizer. Exatamente. Que honra, primeiro programa. Isso, vamos falar sobre algo extremamente importante, que é a saúde de todos, mas em especial nessa fase que uns chamam de terceira idade, melhor idade, na velhice. Bom, os idosos e a preocupação com a medicação parece que é algo que é extremamente próximo, se a gente for imaginar. À medida que os anos vão passando, a gente vai se tornando mais íntimo de algumas medicações. É fato? Alguns poucos, outros um pouquinho mais, né? Dependendo do tipo de patologia, não é? E daqueles hábitos, né, costumeiros que vêm da vida, alguns vão tomar mais remédios e outros menos. Bom, para a gente começar, a medicação, seja qual for o tipo de medicação, tomar remédio sem orientação médica, quais os riscos da automedicação? E eu fico imaginando, vou te trazer uma situação bem corriqueira. Duas amigas conversando. Eu tenho dificuldade para dormir, a outra, mas tu sabe que eu fui no médico e ele me deu esse remédio. E esse remédio funciona, eu tô dormindo. E aí a amiga, é mesmo, vou tomar também. É uma automedicação orientada por um não profissional. Exatamente. O risco da automedicação é porque é o seguinte, nem tudo que faz bem para o outro vai fazer bem para ti. Sim. De repente, se a pessoa que tomou uma certa medicação e está fazendo muito bem para ela, não tem as complicações que a outra pessoa tem. De repente, o problema dela é só insônia. Acabou. Agora, tu imaginas uma pessoa, um idoso, que ele tem diabetes, ele tem uma hipertensão, ele tem um problema cardíaco relacionado aí no meio, e o pior, tem ainda por cima alguns sinais de uma insuficiência renal crônica. Sim. Tu imagina esta pessoa tomando a medicação que os médicos já receitaram e colocando outras receitinhas aí no meio, inclusive a questão do chá. Né? Vamos falar que todo mundo... Chá é bom, é ótimo. Eu adoro. Eu também gosto, não é? Mas o chá também é medicação. Sim. Não é? Verdade. Também é medicação. Mas o que a gente tem que cuidar? Se essa medicação, ela não vai interagir com esse chá e vai mudar a essência dessa medicação, mudando o resultado esperado. Não é? Então, assim, quando tem ainda por cima essa questão crônica, renal, a tendência é piorar. Sim. Agora, outras situações. Tudo aqui eu vou imaginando... Tudo que pode acontecer no seu dia a dia, né? E não precisa ser idoso, por exemplo, para ser relapso com a receita. O pessoal, pegou a receita no médico, vai no farmacêutico, esquece na farmácia, enfia no bolso do casaco e joga o casaco para não sei aonde, né? Mudou a estação e o casaco foi lá para dentro, receitou no inverno e agora no verão não sabe. Achei a minha receita. Pois é. Quantas vezes eu tenho que tomar, a frequência, enfim. Essas questões que podem acontecer, até mesmo uma confusão. A gente sabe que alguns idosos podem ter um lapso de memória. Eu tenho que tomar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Tu tens alguma dica na prática que tem diária com cuidadores de idosos e com os idosos? Temos. Gente, a questão da medicação é o seguinte. Em primeiro lugar, seguir a receita médica. Né? O que está escrito ali não se discute. Tá? Deu um outro problema, aí surgiu a receitinha, aquela outra, do outro médico. Aí eu fui lá no outro médico e não me lembrei de contar que eu já estava tomando alguma medicação para uma outra coisa. O que a gente faz? Vai no farmacêutico. Boa, entendi. Vai no farmacêutico, né? De repente o médico aquele não tem mais horário, eu não consigo retornar porque é muito longe. É verdade. Vou no farmacêutico. Por quê? Porque ele vai saber se uma medicação vai ter interação com a outra. Não é? E os perigos que tu pode correr ou não, ou se vai ser... Bom, pode tomar, não vai dar nada. Boa dica, até porque às vezes o médico não tem horário, a agenda está cheia. Acontece. E também é mais caro, uma nova consulta vai gerar Eu digo para vocês assim, então o que é melhor? Ter a lista,
né? Tá. Dessas medicações. Pega lá a receita para não andar, pega e anota. Nome do remédio, que horas que tem que ser tomado esse remédio. Coloca aquelas observações assim, tipo, 30 minutos antes do café. Boa dica também. Depois do jantar. Sim. Não, em jejum, com água. Não com alimento. Tu sabias que a alimentação também pode interagir com a medicação e mudar o efeito dessa medicação? Atenuar o efeito, por exemplo? Pode atenuar ou potencializar. Também. E para aquelas pessoas que largam os papéis, é uma dica boa fixar, por exemplo, em locais como a geladeira? O melhor é fixar. Fixar no local bem visível, não só para ela, mas para as outras pessoas da casa. Claro. Porque como tu disseste, de repente aquela pessoa pode esquecer. Sim. E alguém tá ali, passou, viu, vai lembrar. Perfeito. Agora vamos falar sobre o acondicionamento dos medicamentos, tá? E aí fico imaginando, às vezes isso já aconteceu comigo, tá? É bom a gente lembrar, não é só com o idoso, essas dicas aí vale para todo mundo, tá? Verdade. Eu guardo de qualquer jeito, tá? As pílulas. E aí, às vezes, eu pego a cartela e já tem umas que bateram em alguma coisa e perfuraram. Elas já não estão mais acondicionadas da maneira que estavam. Por exemplo, no vácuo, hermeticamente fechadas, dentro da embalagem. Isso pode alterar a medicação? Pode alterar. Eu vou falar numa colega minha, até com uma novidade. Posso contar? Opa, queremos. Posso contar? Dicas sempre são bem-vindas. Então eu já vou contar. Nós convidamos a farmacêutica clínica, que agora existe essa especialidade, a farmacêutica Cris Trentin, que deve estar nos assistindo, e a Cris, ela nos ensinou uma coisa sensacional. Sim. Que é cuidar o tipo de acondicionamento. Esses medicações, tem medicação, por exemplo, que não pode ir com a luz. Ah, tem, Tem. Sabe Aqueles prateadinhos, que é fechadinho, prateado em cima e embaixo? Sim. Aquele não pode levar a luz. Aí o que o pessoal faz? Compra aqueles dispensadores de medicação, abre todos os flaconetes e distribui para a semana e deixa ele bem na beira da janela. Pega a luz do sol. Não vai adiantar nada. Aí o pessoal vai reclamar assim, fui no médico, troquei de medicação, não funcionou nada. Aquele médico não serve. Mas ele não acondicionou direito a medicação. Eu não imaginei com a luz, com o ar. Não. Com o ar também. Uma outra coisa também, não se guarda remédio perto de fonte de calor e umidade. Tá. Isso vai influenciar. Então, assim, não se guarda, por exemplo, em banheiro, na cozinha, né? Fala a verdade, você de casa. Eu tô rindo porque eu tô lembrando da minha mãe, que são exatamente os dois lugares onde a minha mãe guarda a medicação. Então, ensina no banheiro e na cozinha. Não. Tu imagina aquela pessoa assim que nem eu, que gosta de um banho quente no inverno e fica aquele vapor, né? Que tu tem que procurar as coisas no meio do vapor. Banho e sauna ao mesmo tempo. Exatamente isso. Tu imagina uma medicação ali dentro. Já era. Foi, né? Na cozinha, em cima da geladeira, mas do lado do fogão. O remédio vive em constante choque térmico. Não vai funcionar, né? Ele vai perder o efeito dele. Esses que tu citaste agora, isso é bem comum, as pessoas compram hoje até marcando segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que acabam condicionando os remédios. São porta-remédios, podemos chamar assim, porta-pílulas. É um dispensador que a gente chama. Exatamente. A gente tem que ter cuidado com o tipo de medicação que vai ali. O que a gente orienta a fazer? Gente, corta o flaconetezinho, não tira de dentro, guarda ele acondicionado, né? Naquela embalagem que ele vem lá do laboratório, pode botar no dispensário, pode utilizar o dispensário, mas coloca ele ainda na hora de tomar, abre e toma. Perfeito. Bom, mais um alerta. Hoje, não importa a idade, as pessoas estão conectadas. E às vezes a preguiça de ir até o farmacêutico nos leva para o Google. E a gente resolve consultar o Google. E hoje ele traz informações sobre os mais diferentes remédios. Esse tipo de guia através da internet, dicas de internet também são um risco muito grande? Gente, tudo depende da fonte. Quando a gente não tem esta intimidade, não é? Com a ciência, com a patologia, é melhor não fazer. Gente, vai no médico, vai no farmacêutico clínico, que é a melhor dica. O Google tem coisa boa? Tem, mas tem coisa, saúde, eu não posso arriscar.
Não é? E outra coisa, você está lendo no Google, mas a interpretação, de repente, não é aquela científica que tu dá. Verdade. Não é verdade? Além de não saber a fonte, não entender o que aconteceu, interpreta de outra maneira. Sim. E vai trazer prejuízo para a saúde. Agora eu quero trazer, para a gente chegar ao final da nossa entrevista, a importância de uma profissão a que mais cresce hoje, uma das que mais crescem no país. A gente sabe que cada vez mais a gente vai ter mais idosos no país, a expectativa de vida está aumentando. O cuidador de idosos, o papel junto à medicação e até mesmo não... As pessoas devem imaginar, o cuidador de idosos é o que vai dar a medicação. Mas, por exemplo, no caso de efeitos colaterais, que o idoso possa não estar percebendo que está acontecendo e o cuidador tem essa percepção. Claro. A importância dele de trabalhar junto com a família para entender se o remédio está indo bem, se o remédio está indo mal. Isso, exatamente isso. Ele pode dar por quê? Porque o cuidador, como ele fica mais tempo, não é, com essa pessoa, ele vai verificar as mudanças que houveram a partir de até uma medicação nova que foi colocada de repente, não é? Ele vai observar se ter um efeito colateral ou não, por exemplo, náuseas, diarreia. Sim. Não é? E ele vai avisar o familiar ou vai avisar o médico ou o farmacêutico que é da equipe. Claro. Não é verdade? Então, ele tem uma maneira de ver imediatamente se aquilo deu uma alteração ou não. Sim. Não é? E é importante que isso todos tomem conhecimento. O que tem que tomar, a que horas tem que tomar e como deve ser tomado. Perfeito. Não é? Porque às vezes o filho vai visitar e não fica o tempo suficiente para perceber essas mudanças. Eu tive uma notícia, né, de uma filha que veio do exterior visitar um casal agora, né, no final do ano, e ela resolveu, não é, introduzir lá uma medicação de último tipo lá do país que ela estava, Sim. né, para ajudar o pai, não é? Resultado, um desastre. Ela foi embora e o pai ficou convalescendo. Não é? Então, não se faz isso de maneira, por melhor que seja a boa intenção. Claro. Não é? Segue aquela recomendação que eu disse, o que é bom para ti pode não ser bom para outro. E o idoso, ele é mais vulnerável. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Então, nós não podemos arriscar. Não, ficou bem claro aí que pílula não é jujuba. Não. E a gente tem que ter muita cautela na hora de não só tomar a medicação, mas acompanhar o resultado dessa medicação. Bom, para fechar, Neise, é sempre um prazer te receber. E eu quero saber os destaques da Canoas Day Home para 2020, já que esse é o nosso primeiro encontro. Lembrando que a gente tem 2 públicos que podem ser atendidos. Exatamente. Tanto aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho ou estão buscando a sua primeira profissão, e uma das mais nobres e bonitas que existem e que tem o crescimento que eu disse hoje no mercado de trabalho brasileiro, que é a profissão de cuidador de idosos. E a Canoas Day Home capacita as pessoas, né? Está capacitando novos profissionais e atualizando os profissionais que já estão no mercado. Exatamente. E também as famílias que estão procurando atendimento gerontológico para o vovô e para a vovó. As novidades para 2020. Esse agora é 2020, dia 29. Nós já começamos com nova turma, ainda temos algumas vagas, então quem quiser pode telefonar lá para Canoas Day Home, reservar a sua vaga, não é? Também nós temos como notícia, talvez para março ou abril, nós vamos introduzir um consultório multiprofissional para as pessoas poderem ir até nós, conversar como eu converso com vocês aqui, não é? Com algumas colegas lá, inclusive a Cristina Tias, a farmacêutica, fonoaudióloga, nutricionista. Nós vamos ter lá na Canoas Day Home também para orientar. E os familiares também. A gente pretende esse ano fazer um módulo só para cuidadores familiares. Perfeito. É aquele que ele não quer trabalhar, mas ele tem lá na casa dele a necessidade. Sim. Não é? De aprender o dia a dia, o cotidiano e amenizar suas dificuldades no cuidado. Fiquem atentos. Logo, logo eu vou mandar a data para vocês. Qualificando todos para cuidar bem do nosso vovô, da nossa vovó. Né? Afinal de contas, todos nós vamos envelhecer e a gente precisa entender melhor, cada vez melhor, o que é esse período na nossa vida para melhor servir quem cuidou da gente durante a vida inteira. Tá aí, ó, o telefone da Canoas Day Home tá na tela, 3785-6467.
Também a sede aqui no centro de Canoas, bem na área central de Canoas. Isso. Todos são bem-vindos e a gente fica muito feliz em 2020 renovar essa parceria com a Canoas Day Home. Eu também fico bastante contente de poder multiplicar esses cuidados, né, através aqui da Ubra TV, junto com vocês. Agradeço o convite. Bom, Vamos fica aqui lá. o nosso beijo pro vovô, pra vovó, pros familiares que estão nos assistindo e um abraço a todos da Canoas Day Home. Sejam sempre bem-vindos, Neisa. Obrigada. Sucesso para vocês mais uma vez, né, e um feliz 2020 novamente. Muito bem, até o próximo encontro. Até lá.